eu já vou passar aqui para vocês o verso, ou seja, o capítulo. Eu me identifico muito aqui, meus amados, com a pregação, com a mensagem de Jacó, porque eu percebo que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, tem algumas coisas na minha vida que Deus deixou aparecer um pouco com a história de Jacó. E eu me lembro quando eu morava na cidade de Natal e vim aqui para o interior, para o sítio. Eu também sou casado com uma prima, Jacó era casado com uma prima, sou casado com uma prima legítima e vim para o sítio também, vim trabalhar com gado, tá? E a roça, né? Mesmo o ramo de Jacó. Vim morar com o meu sogro aqui. E desde que eu cheguei aqui, eu tenho me deparado com essa leitura. Quando eu cheguei aqui no sítio, comecei a ler aqui em Gênesis, eu já me identifiquei um pouco pelo fato de eu estar na roça, e eu já me identifiquei com essa leitura que eu vou passar para vocês aqui, que é Gênesis 37, aliás, Gênesis 30, o versículo do 37 ao 39, e eu me identifiquei. Só que eu, quando comecei lendo essa palavra aqui, ali do sítio em Santa Clara, demorei, eu tive algumas impressões, não do jeito que hoje eu estou pensando, mas eu pensava diferente. Depois eu vou falar para vocês. Mas veja bem, antes da gente ler aqui a mensagem, nós precisamos contextualizar e vamos ver qual o desafio que Deus tem para nós nessa manhã. Bem, eu percebo o seguinte, que nós somos mais de 20 milhões no mundo, né? Mais de 20 milhões no mundo, e este ano de 2025 é um ano de grande desafio para nós, em duplas missionárias. Nós temos um quadro, ou seja, a reverter, nós temos um quadro a reverter na igreja. Gosto de usar essa palavra, essa passagem. Nós somos muitos, mas algo não está proporcional ao volume que nós somos. Nós temos dificuldade de produzir igreja saudável, ou seja, membros, pessoas maduras, prontas para enfrentar uma crise. E nesta manhã nós vamos estudar alguns pontos positivos e importantes. Nós vamos falar aqui sobre discipular. Então, meus amados, eu espero que nessa manhã a gente possa refletir um pouco nessa mensagem e que o Espírito de Deus ele nos conduza aqui. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 30, do 37 ao 39. E aqui nós vamos pedir mais uma vez a orientação do nosso divino Espírito Santo. Santo e maravilhoso Deus, Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, confiando, acreditando que estamos, Senhor, na tua presença. E aqui o divino Espírito Santo, Senhor, possa tomar esse momento, seja para Ele, e que aqui eu não seja nada mais que um vaso de barro, mas que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa hora e mostrar, Senhor Deus, o diagnóstico, onde é que nós estamos e onde nós queremos chegar. Nos ajuda, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, aqui nós vamos ver o que está aqui. 37, o verso 37 ao 39, do capítulo 30 de Gênesis. Eu acho que aqui a pessoa fazendo o ano bíblico se depara logo com isso aqui. Isso aqui eu estou fazendo o ano bíblico lá em Santa Clara, eu me deparei logo com esse verso. E eu entendia uma coisa, e hoje eu estou entendendo outra, muito diferente. Então
Então acredito que Deus já planejou tudo isso. Então diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando parecer a brancura das varas, as quais assim escochadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água, nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinha a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam as crias listadas, salpicadas e malhadas. Então, meus amados, o que isso tem a ver conosco hoje? Tem tudo a ver. Tudo a ver conosco. Olha, aqui está uma história de dois pastores. Um se chamava Labão e outro se chamava Jacó. Labão não era gente tão boa assim, mas era pastor. E aqui, o que aconteceu aqui foi essa história desses dois pastores. Aqui nós temos um desfecho de um acordo que foi feito entre Jacó e Labão. Qual foi o acordo? O acordo foi o seguinte: Labão já vinha mudando o salário de Jacó várias vezes, e aqui já era a 10ª vez, porque o objetivo de Labão era exatamente trapacear, ou seja, prejudicar Jacó. Mas aqui, irmão, literalmente, aqui nós vemos dois homens que trabalhavam com ovelhas. Um se chamava Jacó, outro se chamava Labão. Estes dois homens, eles tinham história diferente, propósito diferente. Porque ovelha para Labão era status, era meio dele ganhar dinheiro, ou seja, ele não tinha relação nenhuma com altares. A gente não vê já Labão buscando a Deus em nenhum momento. Ele não tinha nenhuma relação com altares. E a ovelha para ele era uma oportunidade. Labão, ele não tinha nenhuma relação direta com Deus. Você não vai ver, eu gosto dele porque eu sou crente nas minhas próprias palavras. Em contrato, ele não tinha experiência com Deus, né? Ali não é um homem de altar. Ovelha para Labão significava poder, estar, dinheiro, curral cheio. E o que interessava ao pastor Labão. Jacó era diferente. Jacó, aqui nós vemos a história de Jacó, ela era diferente, né? Então Jacó, ele tinha um propósito na sua vida. Jacó, ele vinha de herança, né, de pessoas, de patriarcas, e ele tinha um propósito. Tudo que Jacó fazia tinha um propósito de Deus na vida dele. E ele era um homem que, ovelha para Jacó, era o meio dele cumprir um propósito de Deus. Os irmãos, prestem atenção bastante nesse relato. E ele chegou para Labão e disse: Labão, nós precisamos, agora eu preciso de cuidar das minhas próprias ovelhas, porque eu já trabalhei muitos anos para você, e agora eu preciso cuidar do meu próprio rebanho. E agora aqui eles saíram com um acordo. Esse foi o último acordo. E qual foi o acordo? O último acordo que eles tiveram aqui foi assim: Labão disse para Jacó: olha,
ovelhas que nascerem malhadas, salpicadas, elas serão suas. E as ovelhas que tiver uma pelagem uniforme, ou seja, uma pelagem única de uma cor só, será minha. Ora, meus irmãos, aqui a gente não precisa ser um especialista ou um veterinário. Eu morei na roça, né? Vocês sabem, eu morei na roça, eu conheço muito bem sobre isso. Então vocês sabem que no rebanho, a maioria do rebanho, eles são tudo uniforme com uma pelagem, com uma cor só. Ou seja, a ovelha salpicada, malhada, ela de pelagem diferente, elas precisam de ter uma matriz, ou seja, elas são genes excessivos, ela não nasce, geralmente elas nascem tudo de uma cor só. Aí você precisa ter um reprodutor com outra cor para você misturar para poder nascer malhado salpicado. Então aqui dá para a gente perceber que mais uma vez era uma ganância de Labão passar a perna mais uma vez em Jacó. Porque a maioria do rebanho era de uma cor só, por isso que ele já foi na vantagem. Mas o que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que, ora, irmãos, se não tem, eu coloquei aqui, se não tem uma ovelha com marcas, fica difícil o rebanho, ou seja, aqui a vantagem que estava para Labão, né? O rebanho de Labão, ele tinha tudo para crescer mais. O que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, porque nós somos tantos, nós vimos tantos ajuntamentos de gente na nossa igreja, no nosso distrito, rebanhos de Jacó. Nós somos rebanho de Jacó salpicado, mas não conseguimos produzir ovelhas com marcas. Nós não estamos conseguindo produzir ovelhas com marcas. O que o Espírito ele nos mostra? Ele nos mostra que uma boa parte disso, ou seja, nós estamos vivendo um mundo evangélico, existem milhões e milhões de pessoas evangélicas, mas uma boa parte disso são rebanho de Labão, não são rebanho de Jacó. Uma boa parte disso são rebanho de Labão. Homens e mulheres que veem uma oportunidade, um ministério apenas, um oportunismo, não estão preocupados em cumprir um chamado. O resultado disso é ministério sem compromisso no altar. Há muitas ovelhas enchendo os templos e os currais, mas elas não trazem nenhuma marca. Elas não trazem nenhuma marca. E vamos continuar aqui. Agora, irmãos, aqui nós não vamos ver só o diagnóstico, nós vamos ver que existe uma forma para a gente reverter esse ponto. Não trazem nenhuma marca distintiva. Por quê? Porque quando elas vêm para a igreja no domingo à noite e saem na segunda-feira e vai tratar dos seus negócios, elas não diferenciam nada do rebanho de Labão. Elas fazem como o mundo faz, cria filho do mesmo jeito, usa as mesmas roupas, participa das mesmas coisas que o mundo participa. Então você não sabe quem é rebanho de Labão, nem quem é rebanho de Jacó. Cria seus filhos iguais, pratica os mesmos pecados, embora a gente sabe que tem muito que são rebanho de Jacó. Nós sabemos que tem muitos que são rebanho de Jacó no nosso mundo, né? Muitos são rebanho de Jacó. Pessoas que são comprometidas, estão no ministério, pessoas que foram chamadas por Deus, têm um compromisso. E aqui
Diz assim, nós, não adianta nós só ter volume, não adianta nós só ter volume, é importante ter volume, mas temos que ter marcas. Não estou aqui, irmãos, falando nós temos que ter marcas de Cristo, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Nós não estamos falando só de religiosidade, nós estamos falando do fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele vai identificar quem nós somos, se somos rebanho de Jacó ou de Labão. Porque os frutos do Espírito Santo, ele nos mostra como a gente faz negócio, como a gente cria os filhos, como a gente trata a família. Em geral, como Jacó, naquele tempo, nós temos agora um quadro a reverter. Como Jacó naquele tempo, nós temos um quadro a reverter. Vocês sabem que era impossível Jacó produzir ovelhas com marcas. Isso foi um milagre, literalmente foi um milagre. E hoje, meus amados, para a gente fazer discípulo, nós temos hoje que orar muito a Deus, nós temos que produzir o nosso meio, nós temos que ser um milagre. Tem que ser milagre. Nós temos que ser um milagre. Nós mesmos não conseguimos. Nós temos um jogo a virar. O que fazer para nós ter que fazer como o rebanho de Jacó cresça mais do que o rebanho de Labão? Nós temos aí um jogo a virar. Nós temos que fazer com que o rebanho de Jacó cresça mais do que o rebanho de Labão. Nós temos que fazer isso. E só Jesus pode fazer isso por nós. Isso aqui foi um milagre. Agora, isso tem tudo a ver conosco, porque esses 3 versos aqui, que hoje, para o nosso dia, nós vamos aplicar como uma parábola para o nosso dia, mas isso foi o que Jacó fez. Ou seja, é bem mais difícil gerar crente impactante do que gerar crentes que botam a Bíblia debaixo do braço na quarta, no sábado, no domingo e na segunda-feira se esquece dela. É muito mais fácil nós produzir crentes animados do que produzir crentes fiéis, crentes impactantes. Sempre eu digo isso. Sempre eu gosto de dizer isso. Se você, hoje, você tem que estar preocupado em levar as pessoas para o céu. Foi o que Jesus fez e o que ele ensinou a fazer. Não é igreja cheia. Se vocês quiserem encher uma igreja, é fácil. Coloca um animador de palco aqui, que tem muitos fãs, você enche. É 20 milhões, mas ser e fazer discípulo, só um milagre. Isso é um milagre. E nós vamos mostrar aqui que Jacó fez isso, e o próprio Jesus Cristo fez isso quando veio essa terra. E eu já vi isso acontecer na prática e em alguns lugares. Aqui me traz uma lembrança do Natal, quando eu conheci a mensagem de Natal no ano de 1980, em Natal, através de um irmão chamado irmão Zé Lima, que morava na Cidade da Esperança, através de um sonho que mamãe teve, que essa é uma história comprida que eu não vou contar, porque aqui é uma vigília, não tem como discutir, tem que ser uma vigília para contar, para testemunho, e essas coisas vão ser importantes. Então o que acontece? Esse homem veio usado pelo Espírito Santo, e ele fez o que Jacó fez. Ele gerou líderes, gerou matrizes para a produção do rebanho, e impactou a Zona Norte. A Zona Norte cresceu que ninguém não teve como segurar. Foi uma coisa impressionante. Esse homem se mudou do lugar dele, veio morar lá com a gente,
impactou a nossa família primeiramente, e aí era só enchendo as igrejas, construindo igreja, e hoje não tem quem conta, não sei nem quanto distrito na Zona Norte. Então, isso foi ser e fazer em si. Esse é o plano A de Deus. Esse é o plano A. E o plano B? O plano B foi nós que inventamos. O plano B, o C, o D, foi nós que inventamos. Mas o plano A de Deus é esse. E depois, muito tempo, eu depois de casado, vim aqui para Santa Clara, e aí, para a honra e glória de Deus, a gente conseguiu deixar ali uma igreja fundada ali para a honra e glória de Deus, porque o Espírito Santo fez isso. Ainda foi um ramal de lá, porque eu não vinha morar aqui em Santa Clara, mas o Espírito Santo disse: você tem que vir. E eu abandonei tudo, e vocês sabem, eu sou um profissional dessas. Eu nunca falei nem isso, mas hoje eu vou falar. Sou um profissional em fibra de vidro. Eu fazia bug dentro do Natal. E o irmão meu chegou a dizer assim: para mim você é um louco, o irmão mais velho, o líder da família. Eu acho que você é louco. Como é que você vai sair daqui, um grande profissional que você é, para ir trabalhar de graça para os outros e morrer de fome? Porque todo mundo sabe, quando eu cheguei aqui em 1992, isso aqui estava com 5 anos de seca, morrendo de fome. Quando eu cheguei ali, você só via só um sequidão, uma meleira, nem uma meleira tinha mais folha. 5 anos de seca, até naquele projeto de Zé Gripinho, aquele negócio todo para o pessoal fazer assim. E pela honra e glória de Deus, a igreja hoje ainda existe lá. A mensagem não morreu mais. Mas, irmãos, vamos ver o que Deus quer dizer para nós nessa manhã aqui. Veja bem. Agora, meus amados, qual é o segredo para nós virar esse jogo? Qual o segredo? Eu não estou aqui só para dizer o que aconteceu, irmãos. Eu estou aqui para mostrar a solução. Qual o segredo para virar esse jogo? No dia que o rebanho de Jacó for mais do que o rebanho de Labão, ele vai se curvar diante. E essa é a nossa missão. O que foi que Jacó fez? Irmão, Jacó entrou no mato, cortou varas verdes. Ele cortou varas verdes. E ele não cortou só um tipo de vara. Ele cortou vários tipos. Ele cortou vara de álamo, de aveleira e de plátano. Veja a diversidade, né, de varas. E o que foi que Jacó fez com essas varas? Jacó, a história conta aqui que Jacó usou um canivete, usou um facão, não sei o que ele usou. Só que Jacó entrou para dentro do mato. Jacó trabalhou, trouxe as varas e cortou as varas e fez nela riscas abertas, mostrando a brancura da vara. E o que foi que ele fez com essas varas depois? Ele guardou essas varas, ele expôs diante do rebanho. Para quê, irmãos? Ele expôs essas varas como referência, como líderes, como matrizes. Ele colocou essas varas e depois ele expôs diante do rebanho. Depois de pronto, ele expôs como referência. Irmãos, guarde nessa manhã, se você esquecer tudo aqui, guarde essa palavrinha, referência. Guarde essa palavra, referência. Isso é o que Deus quer em nós. Referência. As marcas que ele queria no rebanho, ele fez nas varas. Aqui, irmão, nós estamos começando a entender um pouquinho o que é o discipulado. Discipulado é você produzir pessoas maduras para reproduzir
para reproduzir o rebanho. Ele fez aqui, expôs diante do rebanho as varas para a multiplicação do rebanho. E o que foi que aconteceu, irmãos? O rebanho vinha para sedentar-se, para tomar água nos bebedouros, tomava cria ali, e depois Jacó viu em sonho que os malhados e sacrificados era quem estava cobrindo as ovelhas, os melhores do rebanho. Com isso, o que foi que aconteceu? Isso foi um milagre, irmãos. O rebanho de Jacó passou a crescer mais do que o rebanho de Labão. Pode isso acontecer? Isso foi um milagre, irmãos. Sabe o que eu pensava lá em Santa Clara, quando eu cheguei? Eu criava algumas ovelhas, essas coisas. O que eu pensei? Eu pensava assim, eu vou pegar as varas, vou pegar de 3, para que ela produza de 3, ela vai parir de 3, era o que eu pensava. Já pensou? E Deus estava me mostrando que realmente aconteceu lá. Deus estava me mostrando que não era 3, mas eu tinha que produzir referência, eu tinha que multiplicar o rebanho. E qual era o rebanho? Aquele que vinha lá do Natal já, aquele que me impactou lá, não era as ovelhinhas. E eu querendo botar, eu ainda pensei assim, não botei, mas eu pensei, eu digo, eu deveria pegar, botar as varas para que elas produzam de 3. É o que eu pensava. Meu pai. Ser muito. De qualquer forma, tinha um sentido, né? Mas ainda não era o que Deus estava querendo me mostrar. Então, veja bem, as marcas que a gente quer no rebanho, a gente temos que produzir primeiro referência. Bom, aqui a gente precisa ver aqui, irmãos. Vamos conferir aqui o que foi que aconteceu aqui. Vamos ler Mateus 28, 18, 19 e 20. Vamos conferir aqui. Mateus 18. Não, Mateus 28, né? Mateus 28. Isso aqui a gente sabe tem cor e salteado, não é? Olha o que ele diz aqui. Jesus aproximou-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui, depois que Jesus ele venceu os inimigos dele, quais os inimigos de Jesus? Jesus venceu a morte, Jesus venceu o Hades, a sepultura. Jesus desceu a sepultura, o inferno, vencendo a morte, descendo a sepultura, pisando na cabeça da serpente. Ele agora venceu todos os inimigos, venceu. E qual foi a nota tônica de Deus aqui agora? Qual foi a conversa do Jesus ressurreto? Toda a autoridade, ele disse, agora eu tenho. Em outras palavras, se você quiser a gente traduzir, a gente pode dizer assim, diz, olha, aqui agora, meus amados, meus irmãos, eu aqui, quem manda sou eu, tanto aqui como lá, e onde você pensar, quem manda sou eu. Em outras palavras, ele está dizendo, você desobedecer a maior autoridade da face da terra, você pode estar fracassando, você pode se tornar um fracassado, você está redondamente perdido. Mas o que foi que ele disse aqui? Eu lhe dou toda a autoridade. Porque quem recebe a autoridade, irmãos, essa autoridade quem recebe é aquele que é um discípulo de Jesus. Ele recebe a autoridade para fazer discípulo. Ele recebe a autoridade para fazer discípulo.
porque Jesus disse: eu dou toda a autoridade que foi dada. Agora, qual é o contexto que ele está dizendo aqui? Agora, ide fazer discípulo. Então, aqui você tem o ide, você tem agora aqui a presença de Jesus até a consumação do céu. Então, irmãos, ninguém aqui tenha medo, irmãos. Se pegue com Deus, se entregue na mão de Deus, porque a obra quem faz é Jesus, não é você. Você é um instrumento, você é apenas um instrumento de barro, você não é nada. Agora, sem Jesus, meu amado, você não é nada. Sem Jesus não faz, obra de fazer discípulo não é feita sem Jesus. Vou logo avisar. Você pode ser doutorado, você pode ser mestrado, você pode ser o que você quiser. Exatamente, você pode ser o que você quiser, mas você pode não ser o discípulo. Você pode não ser o discípulo. E você pode não ter nada disso e se quebrantar aos pés de Jesus e ser uma referência aqui nessa igreja. Amém. Graças a Deus. Porque você pode ser tudo isso, você pode ser pastor, você pode ser doutor, você pode ser e pode você não ser o discípulo. Você sabia disso? Você pode não ser o discípulo e você não recebe a autoridade para fazer discípulo. Porque sabe o que é discípulo? Discípulo é o modelo de Cristo ser reproduzido em você, como Jesus fez aqui com a gente. Então veja bem, isto é um mandamento. Isso é um mandamento depois da ressurreição. E por todo mundo fazer discípulo. Talvez, irmãos, a gente sabe isso aqui de cor e salteado, mas talvez nem todos nós estejamos aqui sabendo a importância desse verso. Talvez nem todos entendamos o que significa, como deveria fazer essa missão, como se fazer discípulo. Nem todo mundo às vezes sabe como se fazer discípulo. Sabe isso aqui de cor e salteado, mas nem todo mundo sabe como fazer discípulo. E ensinar, o que é fazer discípulo? É ensinar pessoas a se tornarem uma pessoa madura. Tem gente que pensa que a pessoa ganhou uma pessoa para a igreja e fez um discípulo. Não fez não. Você começou o processo. Fazer discípulo é você transformar o modelo de Cristo para essa pessoa. Olha, isso aqui é só o começo, como eu já falei, né? O processo, aqui começou o processo. Fazer discípulo é ensinar no caminho a ponto de uma pessoa se tornar madura. Isso foi o que Jesus fez e veio, e foi o que Jesus fez e veio esse mundo. Jesus fez esse mundo e ele tinha 3 anos e meio. Jesus, quando veio esse mundo, ele tinha 3 anos e meio. Olha, se Jesus fosse um de nós aqui, se fosse um de nós aqui, o que nós fazíamos? Nós alugávamos aqui um cinema no meio da cidade. E agora a gente procurava as melhores pessoas, aqueles que são cheios de religião. Ou seja, quando Jesus veio,